Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal foi criado para passar informações um pouco mais técnicas, numa linguagem mais simples, para que todo mundo compreenda assuntos relacionados ao cultivo de planta em pote. E também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a fraternidade Nossa Família de Nazaré. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal aqui, tá certo? Clique no joinha, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as 5 perguntas da semana. Perguntas muito interessantes, né? Já estamos na perguntas e respostas de número 28, tá certo? Mas tem muita coisa interessante aqui. Fique até o final, tá? Que vocês vão se surpreender, principalmente com as perguntas e as suas respostas. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando agora no canal, nós já estamos com quase 300 vídeos postados. Muitas informações, acertos e erros no cultivo de planta. Tá bem interessante. Se vocês puderem assistir os outros vídeos, elas estão classificados em categorias, né, chamado de playlists. Então tem assuntos sobre substrato, doença, ambiente de cultivo, de proteção. Então vale a pena vocês assistirem também esses outros vídeos, tá certo? A primeira pergunta feita pela Geralda, né, ela me encaminhou uma pergunta dizendo bem interessante, que ela tinha uma orquídea, essa orquídea acabou morrendo, né? Mas essa planta ressuscitou, né? Se isso é normal, né? Geralda, isso é normal sim, tá certo? Dificilmente uma orquídea vai morrer sem mais sem menos, tá certo? Mas as orquídeas que acabam secando, né, por algum motivo, tá certo? Elas acabam brotando, né, pelas gemas, novos chamados filhos, né, perfilhos, tá certo? Então você pode sim, na verdade, cultivar essa planta. Essa planta é da própria planta mãe, né? E ela vai voltar a crescer e florescer, tá certo? Então essa situação é muito comum em orquídeas, não só em orquídeas, né? A gente vê muito em cactos também e outras plantas suculentas, tá certo? Então orquídeas sem folhas, por exemplo, que muita gente joga fora, não faça isso, né? Então essas orquídeas podem se recompor, né? Novos brotos vão vir e você vai recuperar todo esse sistema das plantas, tá certo? A segunda pergunta enviada pelo João, né? Ele pergunta se o extrato de babosa feito com a folha, triturado num liquidificador, coado, pode ser aplicado nas plantas como inseticida. Olha, João, a gente escuta várias porções milagrosas, né? Mas eu vou comentar com você o aspecto, digamos assim, um pouco mais técnico, tá? As folhas de babosa, sim, tem uma substâncias que são tóxicas principalmente para insetos, né? E alguns tipos de bactérias, né? E acredito que fungos, elas podem ter efeito, sim, tá certo? Mas eu sinceramente eu nunca fiz esse teste, ok? E eu posso tentar fazer mediante as possibilidades aí e posso te dar uma resposta posteriormente, ok? Mas existem outras formas de você
fazer o uso, né, até de plantas repelentes, tá? Não precisa destruir a sua babosa para fazer isso, ok? Porque eu considero babosa também uma planta ornamental, né? E principalmente aí até medicinal, como muita gente tem utilizado, tá certo? Então, eu vou ficar devendo essa pergunta, ok? Mas na medida do possível eu vou realizar esse teste, tá bom? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? A terceira questão enviada pela Amanda, essa pergunta é muito bacana, muito interessante, né? Ela pergunta se qualquer adubo orgânico diminui a resistência do seu substrato, né, geral, né? Substrato no geral. Olha, Amanda, a sua pergunta é muito boa, muito interessante, né? Diminui sim, tá? Mas não precisa ser orgânico não, pode ser o químico também, tá certo? Todo adubo, né, ela tem o seu efeito, digamos assim, químico-físico no substrato, principalmente se o substrato for de origem orgânica, tá? Então eu tenho muito trabalhado com a fibra de coco tratado e o adubo, por exemplo, que nós utilizamos, o bocashi, ela acaba sim diminuindo, tá, a sua resistência, né, que a gente chama de durabilidade, tá? Então, dependendo do substrato que a gente esteja utilizando, no caso de fibra de coco, tá? Em menos de um ano a gente chega a perder aí de 20 até 40% do seu volume, né, do substrato. Isso significa que ela quebrou a resistência, né, como você disse, mas quebrou basicamente a durabilidade, tá certo? Então a gente sempre tem que pensar na recomposição de substrato ou até replantio. Eu fiz um vídeo aqui, postei um vídeo agora recentemente, né, sobre esse item. Se você puder assistir, seria bem interessante. A quarta pergunta enviada pelo Salvador no meu Instagram, também bem interessante, né? Ele pergunta como que é o ideal a armazenar as suas sementes de pitaia, né? De cactus pitaia. Tá? Olha, Salvador, você pode armazenar, na melhor hipótese seria na geladeira, mas não no freezer, tá? Embaixo do freezer. Só que tem alguns detalhes que eu já comentei aqui num vídeo, nos primeiros vídeos que eu postei. Se você puder assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir esse vídeo, seria interessante. De qualquer forma, a melhor metodologia para você fazer isso, tá certo? É você lavar muito bem essas sementes quando ela está ainda na polpa, tá certo? Secar na sombra, deixar bem seco, colocar num filme plástico, nesses zapes, né? E assim colocar na geladeira, digamos assim, na parte de baixo da geladeira, tá certo? Você vai conseguir manter essas sementes por muito tempo, tá certo? Eu já cheguei a deixar algumas sementes de cactáceas, tá, por 3, 4 anos e elas germinaram muito bem, tá? Você pode ter esse sucesso com as suas sementes de pitaia também, ó. A quinta pergunta enviada pela Eunice e mais algumas pessoas, né? Ela pergunta se seria interessante, né, colocar esses carvão moído que fica no saco, no saco dos carvões, né? Sempre acrescentar nos vasos das plantas, né? Olha, Eunice, eu já comentei isso várias vezes, né? Sim, você pode fazer isso, deve fazer isso. Nunca jogue fora esses cacos de carvão, tá certo? Nem o pó, ok? Você pode fazer esse uso. Só tome cuidado com relação a esses materiais, carvão de churrasqueira, tá certo? Eu não aconselho
vocês usarem esses carvões de churrasqueira, principalmente pela presença de sal e gorduras, tá certo? Os carvões também de lareiras, né? Você precisa lavar isso para tirar os sais, porque essas cinzas são muito salinas, tá certo? Assista o vídeo que eu postei sobre carvão vegetal, eu comento muito sobre isso, tá certo? Agora, esses cacos de carvão, que a gente chama de munha, né? Você pode usar, sendo esse tipo de carvão, tá? Você pode usar diretamente nas suas plantas, tá? Principalmente aí ao redor, como cobertura e até como recomposição de seu substrato, tá certo? Vocês viram que essas perguntas sempre ajudam as pessoas, né? Então encaminhe você também as suas dúvidas, as suas perguntas, tá certo? Normalmente eu tenho respondido todas as perguntas sem exceção, ok? Se vocês mandarem aqui pelo YouTube ou ainda pelo Instagram, tá? Facebook, eu tenho o canal também, você pode encaminhar as suas dúvidas e as que é bem interessante a gente coloca aqui nessa sessão de perguntas e respostas, ou até mesmo a gente acaba fazendo um vídeo exclusivo sobre isso, tá certo? Então encaminhe para a gente que isso ajuda muito o nosso canal. Como em todos os vídeos eu peço o seu apoio para essa entidade, né, Sagrada Família de Nazaré, que é uma entidade que ajuda muitas pessoas necessitadas. Você pode doar alimentos, roupas usadas, tá? Fraldas descartáveis, tudo que você possa ajudar, você vai estar contribuindo para diminuir essas necessidades dessas pessoas muito necessitadas. Ajude você também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.